Bom dia, queridos irmãos. Hoje é sábado, dia 2 de maio, e estamos aqui reunidos virtualmente em nome do Senhor Jesus. Eu aproveito para saudar quem já consigo ver aqui. Magalhães está conosco, Anderson, Rogério, Reginaldo, Irlei, Marilene, com saudade de todos vocês. E hoje eu falei, bom, eu tô com tanta saudade que hoje eu vou de paletó, eu vou de gravata, eu vou de tudo que me faz lembrar das minhas queridas igrejas aqui em Mojimirim. Porque eu creio que todos nós estamos com muitas saudades de estar em nossas igrejas, em nossas congregações, né? Lediana está conosco, Jonas. Aproveito para saudar os irmãos que estão chegando para a nossa live, que também é um culto de adoração, um culto de aprendizado, recapitulação dos ensinos e das promessas da palavra de Deus. Portanto, são todos bem-vindos, irmãos do Jardim Silvânia, os irmãos da Igreja Central aqui de Mojimirim, também os irmãos da Vila Dias, Maria Beatriz, Jardim Maria Beatriz, Parque das Laranjeiras e Jardim Planalto. São todos bem-vindos. Teodora está conosco também, bom dia, feliz sábado. A Vilma, o Irineu, a Ellen, a Nancy Leme, enfim, alguns que eu estou conseguindo visualizar. E se eu não estou conseguindo te visualizar é porque você não colocou um bom dia, um feliz sábado. Então manda aí, que assim a gente vai interagindo. É a nossa forma de interagir, não tem outra, né? Por enquanto não tem outra. Então vamos interagindo aqui através deste meio virtual. Eu tenho certeza que cada um de nós teria saudades de algum aspecto da igreja. Apesar da música boa que a gente tem, eu quero confessar a vocês que eu estou com saudade não apenas de vê-los, mas de ouvir a música da igreja, os hinos da igreja, o povo de Deus cantando, né? Isso faz tão bem pra gente. E agora, depois de várias semanas, parece que falta isso, né? No momento da nossa adoração a Deus. Mas tudo bem, vai passar. Esse é um período que vai passar e em breve nós estaremos juntos novamente, né? Com a graça de Deus. Vilma, bom dia também para você. Que Deus possa nos abençoar a todos. Lembrando que hoje nós temos um evento muito especial. Hoje teremos o Drive-Thru Solidário. Então as nossas igrejas estarão com uma equipe especialmente preparada para receber a doação de alimentos. Então você pode passar na nossa igreja, mata um pouquinho a saudade pelo menos de ver onde está a igreja, né? Ali é o nosso local dedicado à adoração, e deixa a sua sacola com alimentos ou uma cesta básica que você tiver, não importa a quantidade, o que importa é o espírito que nos motiva para ajudarmos aqueles que estão enfrentando lutas, dificuldades, principalmente nessa questão e nesse momento importante, onde muitos gostariam tanto de estar trabalhando, mas estão presos aí em casa por causa da tal da quarentena, né? Vou pedir para vocês também a gentileza de curtir a nossa página. A nossa página existe para divulgar eventos, mensagens, vídeos, músicas que aproximam mais as pessoas de Jesus. Então curta a nossa página, e você pode também agora abrir uma sala de vídeo. Uma sala de vídeo é simples, você amplia a nossa possibilidade para que outras pessoas sejam despertadas. Opa, tem uma mensagem aqui com a igreja de Mojimirim. Você abre a sua sala de vídeo, é simples, vai aparecer aí ou já apareceu, e você convida amigos, ou mesmo você menciona no seu Facebook alguém, e dessa maneira ele tem condição de também, se tiver interesse, entrar e estar conosco e ouvir a palavra de Deus. Nós também continuamos em nossa corrente de oração por dois irmãos queridos e outros mais, mas esses dois de forma especial temos orado, irmão Marcos Cunha e também o Danilo. Eu recebi hoje uma mensagem do
do Danilo, dizendo que ele está melhor e em breve ele vai voltar para casa. E é isso que nós queremos. Danilo, estamos orando por você, não sei se você nos ouve agora, mas eu creio que ele está no hospital, em Itapira. E também o Marcos, que Deus possa ajudá-lo, ele tem enfrentado dores e precisa de um atendimento especializado. Vamos orar por esses nossos irmãos. Nesse momento eu me uno a vocês virtualmente para pedir as bênçãos de Deus sobre o tema dessa manhã. Um tema muito caro, muito especial para cada um de nós. Vamos orar. Pai eterno, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui reunidos virtualmente para poder estudar a tua palavra e que as promessas nela contidas possam alimentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de que em breve nós seremos recebidos pelo nosso Cristo nas nuvens dos céus. E então viveremos num lugar feliz, num lugar maravilhoso, mas acima de tudo estaremos para sempre com o nosso Senhor, com o nosso Cristo. Ao abrirmos agora a Bíblia, te pedimos iluminação do teu Espírito para a mente de cada um daqueles que me ouvem, mas acima de tudo que prestam atenção no teu recado vindo diretamente da tua palavra. Eu oro e peço as tuas bênçãos sobre todas as famílias adventistas aqui da cidade de Mojimirim, bem como de outras cidades e do mundo inteiro. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o tema dessa manhã é um tema muito especial, porque fala a respeito do dia mais feliz da nossa vida. Fabuloso, né? Qual seria o dia mais feliz da nossa vida? Tenho certeza que você tem boas recordações de eventos especiais. Pode ser do dia do seu casamento, né? Estava vendo umas fotos aí do casamento do Rogério, que eu perdi, né? Rogério, a Mila, parabéns aí, comemoram 3 aninhos. Outros, quem sabe, lembram do nascimento dos filhos, quem sabe uma data especial. O fato é que nós temos boas memórias também em nossa mente e é bom lembrar de coisa boa. Mas acima de tudo é bom sonhar. Alguns têm tido alguns pesadelos, né? Com essa preocupação toda, eu mesmo também tive uns pesadelos sem pé e sem cabeça, né? Mas eu acho que faz parte da preocupação que a gente tem, talvez um pouco do nível de estresse que a gente está vivendo. São várias as causas, mas é bom sonhar. Acima de tudo é bom sonhar com algo real, que vai acontecer muito em breve. Nós vamos falar sobre esse tema e eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você tem aí a sua Bíblia próximo, ou ouvir o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, aqui ele está falando a respeito da ressurreição. E nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, se não existe ressurreição, e se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê? Porque a nossa certeza de ressurreição, salvação, libertação deste mundo cheio de pecado, de mágoas, de tristezas, é o fato de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Este grande evento marcou a certeza de que, inclusive aqueles que já estão com Deus no céu, e a palavra de Deus apresenta, são alguns personagens bíblicos, como Enoque, como Moisés, como Elias, eles podem continuar no céu. Por quê? Porque agora, ao Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário e ressuscitado, eles estão garantidos para uma vida eterna ao lado de nosso Deus. E isso também chega para nós. Então nós podemos sonhar com o encontro com o Senhor. Nós podemos vibrar com a certeza de que em breve seremos salvos e deixaremos este mundo para viver com o nosso Deus. Assim diz, assim como Jesus, as primícias, e depois os que são de Cristo. Eu e você, nós somos de Cristo. Agora, ele marca exatamente o momento da ressurreição, na sua vinda, na segunda vinda de Jesus. A sua primeira vinda marcou
o momento em que ele vem como um bebê. Ele vem para cumprir a missão de dar a sua vida, de ensinar os homens o caminho para o céu. Mas agora, na segunda vinda, ele vem para buscar os que são seus, os seus filhos, os seus discípulos, você e eu. Nós é que somos o motivo porque Jesus vai deixar a glória do céu, a glória da sede do poder da Trindade e voltará a este mundo com seus milhares e milhões de anjos para nos buscar, para nos salvar. Então, este é o momento em que aqueles que descansarem no Senhor, eles ressuscitarão. Tem eventos que marcam a história da humanidade. Um deles já faz bons anos, né? Foi em 1989, eu não sei quantos se lembram, mas foi um tremendo terremoto que estremeceu um pequeno país por nome Armênia. E esse terremoto foi tão intenso, ele durou cerca de 4 minutos. Tempo suficiente para arrasar aquela nação, matando quase que imediatamente 30 mil pessoas. Logo que cessou o tremor de terra, um pai correu para a escola primária, a fim de tentar resgatar o seu filho, que estava na escola. Para surpresa dele, o prédio da escola tinha desabado e ficado praticamente nivelado ao solo. Tamanho foi o estrago ali naquele local. Ele observando aquele monte de tijolos, ferro entortado, enfim, né, retorcido, lembrou de uma promessa que fizera ao seu filho Armand. Ele muitas vezes dizia para Armand: filho, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei perto de você. Impulsionado pelo que dissera e por aquela tragédia e por pensar que o seu filho poderia estar vivo embaixo daqueles escombros, ele começou a remover aqueles tijolos, aquelas pedras, ajudado por outros pais, e alguns choravam, e ele também chorava, mas vários deles diziam: tarde demais, eles estão mortos, como que pode haver alguém vivo embaixo dessa tragédia? Nada mais pode ser feito. Até mesmo as equipes de resgate não acreditavam que poderia ter alguém vivo ali. Tentaram desencorajar aquele pai, mas ele prosseguiu na busca. 8 horas, 12 horas, 16 horas, 20 horas, 24 horas, 30 horas, por 36 horas, aquele pai incansavelmente foi retirando escombros para tentar de alguma maneira encontrar o seu filho. As mãos estavam já sangrando. Ele ficou exausto, muito cansado, mas ele não desistiu. Finalmente, depois de 38 horas exaustivas de trabalho, ele afastou mais uma viga e percebeu que havia uma espécie de um túnel, né, ali naquele local, e ele começou a gritar e chamar pelo seu filho Armand. Armand, Armand. E do meio dos escombros o seu filho respondeu: papai, eu estou aqui. E o menino acrescentou uma frase que realmente sacudiu aquele pai. Foi como o som de música aos ouvidos dele e a mais preciosa frase que jamais ouvira. O menino gritou lá do fundo daqueles escombros: eu falei, pai, para os outros meninos que eles não se preocupassem. Falei que se você estivesse vivo, você viria me buscar, você viria me salvar. E depois que você me encontrasse, eles também seriam salvos. Você havia prometido para mim. E repetiu aquela frase: aconteça o que acontecer, eu estarei sempre perto de você. Essa é uma história verdadeira e que comove o nosso coração, com a atitude de um pai que não mede esforços para tentar encontrar o filho que ele sonhava que estivesse vivo. Interessante, Jesus nos fez esta mesma promessa. E ele repete nessa manhã de novo para você e para mim: eu voltarei outra vez. Jesus prometeu que um dia o sacrifício de cordeiros cessaria, quando o Cordeiro de Deus, ele viria a este mundo para
uma vez só, dar a sua vida e então resgatar toda a humanidade. Ele prometeu e ele veio a primeira vez. Ele prometeu que ressuscitaria dos mortos e ele ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar outra vez e muito em breve ele cumprirá aquilo que ele prometeu a cada um de nós. Ele prometeu estar perto de cada um de nós todos os dias e ele está perto de nós todos os dias. Não precisamos ter nenhum tipo de dúvida quanto a isso. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A palavra de Deus não nos deixa perdidos em relação ao fim dos tempos e especialmente em relação àqueles que já dormiram no Senhor. A Bíblia fala no Novo Testamento várias vezes que aqueles que morrem dormem no Senhor. E é isso mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa claro que quando nós morremos é como se a nossa memória não existisse mais. Não existe mais nenhum tipo de possibilidade de contato com os vivos, a não ser quando formos ressuscitados pela voz poderosa daquele que tem o poder de dar vida. A palavra de Deus diz que a volta de Jesus ocorrerá. Dá detalhes, com um som muito alto, com a voz do arcanjo, né? Eu posso imaginar o coro angelical cantando, a trombeta soando para proclamar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está descendo e ele vem para buscar os seus. E Paulo ele diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então é importante que vocês entendam que os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, ele está falando na possibilidade de que quando Jesus voltar, muitas pessoas estarão vivas. Então esses que esperam a Jesus, esses que têm essa esperança, essa certeza na vida e no coração, eles vão ser agora arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados para encontrar o Senhor nas nuvens dos céus. Serão arrebatados, né? O texto bíblico diz assim. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então Jesus prometeu que ele voltará muito em breve. Pense comigo, nós temos algumas professoras aqui nos ouvindo, e tem um evento em que é marcante. Se você não viu ou se você não viveu esse momento, com certeza você tem ideia de como isso acontece. Tem um lugar onde as mães especialmente, mas os pais também, sentem uma dor impressionante, que é a dor da separação dos seus filhos. É o primeiro dia da aula dos seus filhos. Alguém já parou só para observar o que acontece? Muitas crianças vão de pronto e é uma novidade e simplesmente são encaminhadas, então a professora diz agora vem aqui, junta com as outras crianças e ele entra. Outras crianças, elas não querem de jeito nenhum ir para um lugar desconhecido, onde nunca foram, e então se agarram à saia da mãe ou à calça do pai, e o pai e a mãe ficam desesperados, não sabem o que fazer, sabem que a escola é boa, sabem que os professores vão cuidar bem dos seus filhinhos, mas ficam perdidos por saber que aquela experiência é uma experiência que será bom, que será benéfica para os seus filhos. Mesmo assim, depois de todo o esforço, as crianças acabam entrando
e então são entretidos ali com a escola, com os amiguinhos e tudo mais. Mas é interessante como alguns pais, especialmente mães, continuam ali, o filho já está na sala de aula e continuam ali compartilhando com as outras mães, com os outros pais, a dor da separação. Isso que dali 4 horas, no máximo 5 horas, já terão os filhos de volta, né? Contando as histórias, como foi, como é que não foi. Mas é incrível como esse sentimento, especialmente nessa experiência, é traumatizante. Apesar de saberem que é para o bem dos filhos, eles não querem se separar dos filhos. Não é fácil dizer adeus a pessoas a quem tanto amamos. E nós estamos falando que você é um filhinho de Deus. E como um filhinho de Deus, Ele quer estar ao seu lado sempre. E essa dor da separação é algo que comove o coração do nosso Deus. Se você já perdeu alguém em algum momento da vida, você sabe como é traumático. Por quê? Porque na verdade nós temos a esperança da ressurreição, a esperança da salvação, mas nós não queremos nos separar daqueles a quem tanto amamos. Agora, se no início de um ano escolar acontece essa experiência traumatizante, imagina no cemitério. Eu já participei de muitos funerais. Um longo pastorado faz com que a gente esteja com as pessoas nos momentos felizes, mas também nos momentos tristes. E uma coisa é deixar uma criança na escola, sabendo que vai vê-la dali 4, 5 horas. Outra coisa bem diferente é darmos adeus para alguém que não poderemos conversar com ela por muito tempo. Não é fácil dizer adeus a pessoas a quem amamos. Podemos evitar a despedida de todas as formas, mas a morte, a separação, essa perda real é algo que nós jamais vamos aceitar. Jamais vamos aceitar. Você se lembra da primeira vez que você foi num sepultamento? Eu lembro. Lembro quando era ainda garotinho e na igreja alguém de idade já avançada morria. A minha mãe sempre ia nas programações da igreja, tinha um bom relacionamento com os irmãos e ia também nos funerais. E muitas vezes não tinha com quem deixar os filhos e nós íamos juntos. E nas minhas memórias de criança ainda, eu lembro da minha curiosidade. Porque eu ouvia as pessoas falando, os meus pais, outras pessoas, dizendo, ele partiu. Outros ainda diziam, ele faleceu. Não eram palavras muito assim que eu conseguia entender em relação àquela pessoa que estava ali num caixão. Eu sabia o que significava um caixão. Eu sabia que aquela pessoa ela não ia estar mais conosco. Mas eu não entendia o que era. Alguns dizendo assim, ele passou para o outro lado. Ou ainda, ele agora está nos braços de Deus. Eram expressões que me despertavam curiosidade. O que é partir? O que é falecer? O que é ir para os braços de Deus? Mas como? Deus vai vir, vai pegar a pessoa? Onde que fica esse outro lado? E a questão que mais me intrigava, quanto tempo ele vai ficar lá? Porque na mente de uma criança não é fácil entender essa separação. Se para adulto já é difícil, imagina uma criança. Basta nós falarmos a respeito da volta de Jesus, da ressurreição, dos justos, dos salvos, que alguém já nos pergunta, e deve ter perguntado para você, bom, e o que acontece com este salvo, com este crente, entre o momento da sua morte e o retorno de Cristo? E aí existem pensamentos bem complicados. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses 4,13, assim, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então nós já temos a possibilidade de entendermos o que acontece. Primeiro,
a Bíblia chama de morte, a morte de sono, os que dormem. Então alguém até zombeteiramente pegou e falou assim, mas se ele está dormindo, ele está descansando, ele está de boa, como alguns dizem, né? Se você parar para pensar, é isso mesmo. Para quem dormiu no Senhor, a última visão que ele teve de vida apagou, fechou os olhos, e para ele desapareceu tudo o que ele já viveu, parentes, amigos, mundo, enfim, ele dormiu. Né? Ele pode ficar um dia, 10 anos, 100 anos ou 1000 anos. Ele pode ter o seu corpo transformado em pó, porque a Bíblia diz que o pó voltará a ser pó. Mas a sua sepultura está marcada. E se ele dormiu no Senhor, a próxima voz que ele ouvirá será a voz do arcanjo, chamando aquela pessoa de volta à vida. Ele será ressuscitado assim como foi Lázaro. Lembra do episódio que a Bíblia conta? Lázaro sai para fora e ele todo enfaixado saiu tentando se equilibrar, tentando se movimentar, até que Jesus diz, ninguém vai fazer nada? Vamos lá, ajudem ele, tirem aquelas faixas para que ele possa novamente recobrar os seus movimentos. Quando Jesus voltar, aqueles que dormiram no Senhor agora ressuscitam. Mas ocorre um milagre, ocorre um processo que é mais fácil de falar do que de entender. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que nós seremos transformados. Veja o que diz aqui, 1 Coríntios 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quem ressuscita pelo poder de Deus já não ressuscita com aquele corpo fraquinho. As pessoas de mais idade, né? Quando estão no final da vida, a pele está bem fraquinha, os ossos já vão aparecendo, né? A pessoa parece que vai sumindo aos poucos. Quando os salvos ressuscitarem, ressuscitarão com um corpo transformado. Né? Num momento, num abrir e fechar de olhos, um corpo saudável, robusto, dado por Deus, agora incorruptível. Em outras palavras, este corpo ele não poderá nunca ser maculado pelos efeitos do pecado, pela doença, pelo envelhecimento, pelas dores, né? A junta que dói, né? Preparado para viver 1000 anos no céu com o Senhor e depois a vida eterna lá no céu. Então é isso que a palavra de Deus nos garante e nos ajuda a entender que é apenas um momento, é num abrir e fechar de olhos. Mas eu estava dizendo que as pessoas entendem de formas diferentes essa questão do período em que a pessoa morre até a primeira ressurreição. Então a Bíblia diz claramente que aqueles que morrem dormem. Mas alguns acreditam, e isso de certa maneira conforta o coração, apesar de não estar na palavra de Deus este ensinamento, de que quando a pessoa morre ela volta para Deus, ou ela vai para Deus. Ela vai para Deus. Alguns chegam a dizer assim, não, nós já sofremos muito na terra, então nós vamos para Deus. Outros ainda têm o pensamento ou a doutrina do purgatório, que seria um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, um período em que a pessoa purgaria os seus pecados. Este não é um ensinamento bíblico. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que quem morre, dorme e não tem mais nenhum tipo de atividade, a não ser o fato que a Bíblia diz que por ocasião da segunda vinda de Cristo, ele ressuscitará. A primeira ressurreição, a ressurreição da salvação para ver Jesus voltando e ser então arrebatado ao encontro do Senhor nas nuvens dos céus. Então nós precisamos usar os termos bíblicos para que as pessoas não tenham dúvida.
a respeito da nossa fé e especialmente a respeito do que a palavra de Deus nos diz a respeito deste evento, um evento marcante e que de alguma maneira tem trazido preocupações para muitas pessoas que perdem um ente querido, né? 1 Tessalonicenses 4, verso 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então está aqui a verdade de forma bem clara. A volta de Jesus marca a ressurreição dos justos. E os vivos fiéis, eles estão ali e ao verem a descrição de como Jesus voltará, com seus milhares e milhões de anjos, eles erguem os braços para o céu, apontam, né? Não conseguem desgrudar os olhos da cena de Jesus voltando com milhares e milhões, as suas miríades de anjos. A luminosidade, a glória de Deus é algo jamais testemunhado pelo universo. E agora são reunidas as famílias, os amigos, os irmãos. Por quê? Porque aqueles que dormiram agora ressuscitam e de alguma maneira, eu não sei como, vão ser juntadas, né? Para poder então serem levadas ao encontro do Senhor nas nuvens dos céus. Interessante que Deus muda toda a nossa tristeza e desesperança em certeza, em convicção. Ele nos afirma: nós veremos aqueles a quem a morte nos tirou do convívio, nos tirou a alegria do relacionamento. Deus trará mediante Jesus todos aqueles que dormiram no Senhor. Não é isso que nós cremos? Assim como os pais precisam saber que os seus filhos estão bem protegidos na escola, nós também queremos saber o que acontece com aqueles a quem tanto amamos. Eu já perdi pai e mãe e foram dois momentos traumáticos para mim, né? Primeiro, o pai, foi difícil, isso já fazem aí 15 anos. Depois, a minha mãe, agora mais perto. São traumas que nós não conseguimos digerir, nós não conseguimos trabalhar. Só a esperança da ressurreição e do reencontro que conforta verdadeiramente o nosso coração. E nós podemos não apenas nos consolar a nós mesmos, mas também consolar aqueles que estão vivendo essa situação angustiante. Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus é mais difícil ainda. Por quê? Porque como eles não têm essa certeza, a certeza de poder rever os queridos, há uma grande angústia, há uma grande tristeza. A Bíblia diz que nós veremos aqueles que dormiram nas promessas do Senhor, os nossos queridos. As Escrituras deixam claro que entre a morte, entre o sono e a ressurreição, a Bíblia não fala muito, ela apenas sussurra, né? Ela apenas deixa implícito que aqueles que dormem nada sabem do que está acontecendo. Não tem mais relacionamento com aqueles que estão vivos. Não tem interação mais. A Bíblia de Deus diz que jaz o esquecimento, as suas memórias. Não importa se estão acontecendo coisas boas ou más. E eu estava pensando, né, usando um pouquinho da minha experiência pessoal, que a minha mãe, que faleceu há 2 anos e pouco atrás, se ela estivesse agora, ela teria que enfrentar a pandemia como uma pessoa que estaria claramente entre aqueles que estariam arriscados. E Deus permitiu que ela descansasse, então ela não está sabendo nada, que os seus filhos, que os seus netos estão vivendo um tempo que nós vamos ter que usar máscaras para sair de casa, temos que ficar em casa em quarentena, presos de alguma forma, né? Então,
Minha mãe não sabe de nada do que está acontecendo. Se um dia ela souber, será porque foi ressuscitada pelo nosso Senhor, e eu aguardo isso de todo o meu coração, e então ela vai poder ouvir por algum tempo que foram dias difíceis para aqueles que estão vivos, ou para que viveram depois que ela dormiu. Ela não sabe de nada, né? Os seus queridos também não sabem de nada. Mas nós ressuscitaremos pela graça de Deus. Já vimos aqui as promessas da palavra de Deus de forma clara. Eu ainda compartilho com vocês o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20 nos ajuda a solidificar essa ideia, essa compreensão. No capítulo 20 diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Veja que a Bíblia deixa claro que por um período de 1000 anos, Satanás ficará preso nessa terra. O que significa isso? Preso pela uma cadeia de circunstâncias. Ele não pode deixar o planeta. Os vivos, os salvos, os que ressuscitaram foram ao encontro do Senhor, estão agora no céu, e os ímpios que estavam vivos por ocasião da morte, da vinda de Jesus, eles morrem sob os eventos cataclísmicos que ocorrerão por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então ele está só, ele e seus anjos, durante 1000 anos. A Bíblia diz que ele está preso, né? A chave do abismo é uma grande corrente. Essa grande corrente significa que ele tem que ficar aqui para, nesse período, verificar toda a maldade que fez para todos os seres humanos ao longo da história da humanidade. A Bíblia diz no verso 3, lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais fora dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é o chamado milênio. Os salvos estão no céu. E agora ocorrerá um juízo de vindicação. O juízo já foi feito por Deus, baseado nos livros, né? Nos livros dos Atos, que contam a história de fidelidade ou não de cada um dos seres humanos. E agora, nesse julgamento de vindicação, ao final dele, todos nós, os que estivermos na presença de Deus, olharemos para ele e diremos: Senhor, tu és totalmente justo. Todos os que estão aqui foram pela sua misericórdia. E todos os que não estão aqui porque, infelizmente, escolheram não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e viverem de acordo com a orientação da palavra de Deus. Verso 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição da vida, a ressurreição dos justos, a ressurreição daqueles que fazem parte do remanescente de Deus, que junto com os salvos de todos os tempos, agora viverão eternamente ao lado de Jesus. Por isso que a Bíblia, ela proclama que essa é uma ressurreição da felicidade. É a ressurreição onde haverá reencontros emocionados, né? Famílias se reunirão que a morte havia separado. E nós então veremos os nossos queridos de volta à vida. Enquanto nós aguardamos este evento maravilhoso, né, nós podemos não apenas confortar o nosso coração com essas verdades, bem como ajudar outras pessoas a passar por esse processo. E especialmente falar para elas qual é a verdade da palavra de Deus para os últimos eventos da história desse mundo. Por isso que devemos compartilhar as boas novas da salvação, da ressurreição e da segunda vinda de Jesus. E ele voltará em breve. Muitos têm meditado, eu também tenho meditado,
porque de alguma maneira estamos em meio a essa pandemia e várias conclusões nós poderíamos tirar, mas uma delas eu já tenho certeza no meu coração. Tudo isso que está ocorrendo é para de alguma maneira preparar você e eu para os eventos que serão muito mais desafiadores que virão pela frente. Nós sabemos do decreto dominical. Nós sabemos o que significará isso. Significará que a culpa dos males do mundo estarão sobre algumas pessoas. Então pense um pouquinho nessa dicotomia, né? Nessa briga política entre os que defendem um lado, entre os que defendem outro lado, né? Um culpando o outro do que está acontecendo, vai ficar nas costas de um, vai ficar na costa de outro. Queridos, a profecia diz que nós, os que formos obedientes aos mandamentos de Deus, nós seremos acusados de ser o motivo das últimas pragas que serão lançadas sobre a terra. É um peso muito grande. Peso muito grande. Então as pessoas estarão sofrendo, né? É só você ver as 7 últimas pragas, o que vai ocorrer. Saraivada de pedras, doença e tudo mais. E dedos, muitos dedos, milhões de dedos apontados para um pequeno grupo que insiste, segundo a visão deles, em trazer esses males para o mundo. Então a perseguição ocorrerá, é inevitável, porque se existe um grupo que está trazendo este mal para a humanidade, não é muito melhor que uns poucos sejam eliminados do que o mundo todo sofrer? Pense, reflita. E se nós não estivermos prontos, será muito fácil dizer não. Lembra de Pedro, né? Não, nem conheço esse povo, não. Tudo bem, eu conheci algumas pessoas, tem alguém da minha família, mas eu não acredito no que eles acreditam, não. Eles são reacionários, eles são loucos. Queridos, aqueles que são fiéis, aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que estão baseados na palavra de Deus e estão dispostos a guardar os mandamentos de Deus, a fazer a vontade de Deus, mesmo que caiam os céus, mesmo que isso nos traga prejuízo de qualquer natureza, estes serão separados para estarem salvos e serem testemunhas vivas de que Deus não abandona os seus filhos. Amém? Deus não esqueceu daqueles que são fiéis. Deus não esqueceu de você. Deus não nos esqueceu nesse mundo. Deus não está nem aí se estamos sofrendo ou não. Não. Deus quer nos redimir. Deus quer nos restaurar. Deus quer voltar para nos buscar, para que possamos viver com Ele para sempre no céu. A primeira ressurreição é a ressurreição da vitória. O verso 6 diz assim: bem-aventurado, e nós sabemos que a Bíblia, quando fala bem-aventurado, é o mesmo que feliz. Então, felizes e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém? A primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Todos os salvos, de todos os tempos, desde Adão até o último, todos esses estão agora nas mãos de Deus para todo sempre. Viverão e reinarão como sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com Ele 1000 anos no céu e depois assumirão a sua moradia na nova terra, na nova Jerusalém, que se tornará a capital do universo, de acordo com a palavra de Deus. Sim, queridos, esta é a nossa maior e grande esperança. O último dia se aproxima de nós. E então não vamos nunca mais chorar. Nunca mais motivo para desespero. Apenas estaremos na certeza de que viveremos para sempre com o nosso Senhor. Queridos, um dos eventos marcantes do meu ministério já foi há muitos anos atrás. Eu era pastor na cidade de Conchal e a minha avózinha, uma pessoa fabulosa, fantástica, né? Não é porque era minha avó, mas era uma pessoa muito amorosa e nós tínhamos um relacionamento muito especial, eu e minha avó.
E os outros sobrinhos, inclusive a Nancy, que eu creio que está me ouvindo, uma prima minha, ela sempre dizia, a avó gosta mais de você, né? Talvez porque, de alguma maneira, eu não morava perto dela, né? Então, quando a gente tinha os nossos encontros, eram encontros marcantes, né? E eu, muito brincalhão e tudo mais, tinha um relacionamento muito próximo da minha avó. E, inclusive, quando eu fazia o curso de teologia, minha avó, que ganhava ali pouquinho da aposentadoria, às vezes, quando ela me mandava uma carta, ela me mandava dinheiro, né? Corajosa, né? Colocava no envelope e mandava dinheiro para eu comprar alguma coisa que estivesse faltando, estivesse precisando. Eu sabia que aquele dinheiro, não importa quanto fosse a quantia, era um dinheiro que poderia fazer falta para ela, mas sabia que era fruto de amor, né? Isso sempre me comoveu bastante. E depois eu já era pastor ordenado e a minha avó, os últimos anos dela foram anos difíceis porque ela já não conseguia falar, ela estava presa numa cama e chegou um ponto que meu pai, os meus tios me convidaram para fazer a unção dela. Vocês sabem que nós, como adventistas, nós acreditamos que a unção é uma oração feita por um servo de Deus que pede para que aquela pessoa, ou se Deus sabe que existe um propósito para a vida dela, que ela possa continuar viva e pelo poder de Deus ela possa recuperar da saúde para então cumprir esse propósito. Mas se não for, nós acreditamos que o melhor será feito na vida dela e ela então, como família, nós a colocamos à disposição para que os sofrimentos que ela esteja enfrentando, eles possam ser deixados para trás e que a pessoa descanse o sono da morte. E então fui convidado, fui lá, estavam ali os meus tios, irmãos do meu pai, e a minha avó estava ali na cama. E ela não reagia, muitas vezes não reagia. E então chegou o momento de a gente fazer a oração, mas antes disso, eu simplesmente falei, vó, você não consegue falar com a gente não consegue ter um retorno seu, mas se você de alguma maneira estiver ouvindo o que eu estou falando, dê um sinal, né? Balbucie alguma coisa, se conseguir, porque nós vamos fazer a sua unção agora, colocando nas mãos de Deus. E então eu comecei a recitar o Salmo 23. Salmo 23 que todos nós conhecemos. E na medida que eu comecei a recitar o Salmo 23, a boca da minha avó começou a balbuciar, acompanhando o Salmo 23. Eu não posso dizer que Deus deu a ela a possibilidade de uma recuperação naquele momento para poder fazer parte daquele dia, daquele momento da unção, mas o fato que eu e os meus pais, tios que estavam ali naquele momento, viram como ela, sem som, recitou conosco todas as palavras do Salmo 23. Foi marcante para todos nós, como família. Por quê? Porque mesmo à beira da morte, aquela mulher, a minha avó, tinha gravado na sua mente as promessas de Deus do Salmo 23. Sim, queridos, o mesmo Deus que prometeu em sua palavra estar conosco no vale da sombra da morte, Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Depois de 2 ou 3 dias, eu não me lembro exatamente, a minha avó descansou. E eu voltei para então realizarmos o funeral da minha avó. Ela está lá na cidade de Santa Cruz da Conceição e, segundo a nossa fé, a nossa crença, está lá dormindo o sono da morte. Já virou pó, mas um pó que está marcado pelo anjo de Deus. E quando o Senhor Jesus voltar, ela será uma nova criatura, restaurada, renovada,
para viver para sempre com o Senhor. E nós, os que estamos vivos, precisamos também ter esse compromisso com Deus até o fim da nossa existência. Mas se estivermos vivos, que continuemos firmes no Senhor. Não importam as provações, não importam as lutas, Deus é maior do que qualquer luta, do que qualquer provação. E a palavra de Deus nos diz que nenhuma provação virá sobre nós que nós não possamos suportar com a ajuda e o poder de Deus. Então, não precisamos temer nada e ninguém. Indo para a parte final aqui da nossa meditação nessa manhã, tem um texto em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, que diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia é esse que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando é que nós vamos receber a coroa? No dia mais fantástico de toda a nossa existência. O dia mais feliz da nossa existência será quando o reto e Senhor, o nosso Cristo, juiz, nos dará a coroa da justiça, a coroa da glória, a coroa da salvação. E Paulo diz, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Nós amamos a vinda do Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Um livro pequeno, uma carta pequena de Tito, capítulo 2, o verso 13, só virei aqui a página da minha Bíblia, diz assim, Tito 2,13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É isso que você e eu estamos fazendo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele virá nas nuvens dos céus. E Ele virá para nos buscar. Como aquele pai não esqueceu o que havia prometido ao seu filho, mesmo embaixo de escombros. O nosso Deus não esquece de você, mesmo num mundo pecaminoso, num mundo envolvido numa pandemia, num mundo de dores, de lágrimas, de morte, de tristeza. Ele prometeu, eu voltarei. E você pode confiar de que isto é verdade e que vai se cumprir. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9 em diante, veja o que Pedro nos apresenta para alicerçarmos a nossa fé e a nossa confiança. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Faço um pequeno parênteses aqui. Por que Jesus não voltou? Talvez porque você não esteja preparado ainda. É pela misericórdia, pela longanimidade de Deus, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Então, a misericórdia dele é postergada, mas chegará o dia, e esse dia já está marcado, em que Ele voltará. Ele voltará porque não pode mais suportar a sequência de um mundo que está se autodestruindo. E Ele voltará para buscar os seus. Então a volta de Jesus não é demorada. Ele virá no dia marcado, no dia certo. Não retarda o Senhor a sua promessa. Verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Narrativa dos últimos eventos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, o mundo, nosso planeta, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Devemos aguardar a volta de Jesus vivendo em santo procedimento. Verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos, na quarta-feira, aqueles que estiveram comigo, nós fizemos aqui um pequeno exercício, um exercício de fé, de compromisso,
de que nós queremos ver Jesus. Porque o céu não será verdadeiramente o céu se nós não pudéssemos ver Jesus e viver com Jesus. Nessa manhã, eu quero, mais uma vez, apelar ao seu coração, para que nós nos preparemos para a breve vinda do Senhor nas nuvens dos céus. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Nós queremos viver no novo céu e na nova terra. Então, como nós não temos aqui a possibilidade de nos vermos, eu não consigo ver vocês, só vocês que me veem, mas nós podemos interagir. Então, o meu desafio para você é: se você verdadeiramente acredita que Jesus vai voltar em breve e que você quer ser salvo, que você quer reencontrar aqueles queridos, pais, mães, enfim, que a morte nos separou, eu gostaria que você agora, aí no seu Facebook, você desse um retorno aqui para mim, né? Escreva aí, digite aí apenas eu quero ver Jesus voltando. Eu quero estar preparado. Algo assim. Coloque aí. Por quê? Porque o meu compromisso é o seu compromisso com Deus. E Deus que lá do céu vê. Ele lê a nossa mente e o nosso coração. Vamos fazer isso? Estou aguardando. Eu não estou conseguindo ver ainda. Então você que está me ouvindo, interaja conosco aqui no final já dessa live, né? Colocando aí, eu quero estar preparado. Eu quero ver Jesus voltando. Algo assim, né? E nós assim estaremos nos braços do Senhor. Eu vejo aqui algumas pessoas que estão conosco, Ney, Eduardo, quem mais está aqui? Marlene, Cícera, o irmão José Rodrigues, Elane, tem muitas pessoas aqui conosco, né? Mila, Gui, Batista, Fernando, meu irmão Eliel, Cláudio Vital, o Toninho e a Beth, a Cícera, tem muita gente aqui conosco. Então agora faça esse exercício, né? Faça esse exercício conosco e coloque aí a sua decisão. Coloque aí que verdadeiramente você acredita na palavra de Deus e quer estar preparado para ver Jesus voltando muito em breve nas nuvens dos céus. Eu já consigo ver aqui, né, a Yasmin, eu quero, José Francisco, né, Ana Paula, quer estar preparada com a família, Magalhães, Amel, Eliel, Irlei, Tânia Vicente, Jonas, Marcos, Dorli, Reginaldo, enfim, alguns estão, né, com a carinha, com a mão para cima, né, dizendo eu quero ver Jesus voltando, eu quero estar preparado. Renata, Josiel, meu irmão também aqui conosco, Rafaela, Lediana, José Humberto, enfim, eu tenho certeza de que você como eu, que verdadeiramente cremos em Deus e em sua palavra, nós temos essa certeza de que Ele voltará muito em breve. Eu quero concluir as nossas considerações, Teodoro também, né, com o livro do Apocalipse. Ler alguns versos aqui que reforçam este sonho que todos nós temos de não apenas estarmos preparados, mas também ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Apocalipse 19, digo melhor. 19, verso 6, diz assim: Então ouvi uma voz, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas e do Cordeiro. E acrescentou:
São estas as verdadeiras palavras de Deus. As verdadeiras palavras de Deus estão aqui. Você e eu somos chamados às bodas, à ceia do Cordeiro. Aquele momento, aquele encontro, onde todos os salvos de todos os tempos estarão reunidos na presença do Senhor. Quem sabe com vista para o rio de cristal, para a árvore da vida, que são sinais que a Bíblia nos diz que estarão lá no céu. E então nós nos alegraremos, porque nós fazemos parte da esposa, que simbolicamente no Apocalipse é a igreja. A igreja que agora veste de uma roupa de um linho puríssimo, né? Uma roupa branca, que significa pureza, significa que nós estamos prontos para viver no céu eternamente. E eu concluo com Apocalipse 22. Apocalipse 22 é o último capítulo da Bíblia, né? É a última mensagem de Deus para você e para mim. Diz assim no verso 6, 22, verso 6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Felizes aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Nós que acreditamos nas promessas de Deus no Apocalipse. E o verso 13 e 14 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Não seria eu que conseguiria narrar para vocês o que será ver Jesus voltando. O dia mais feliz da nossa vida. Reunidos como famílias, filhos, pais, irmãos, amigos, sendo agora elevados às alturas ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. E então receber o abraço não virtual, o abraço verdadeiro daquele que tanto nos amou e que agora nos diz: filho, acabou a miséria, acabou a tristeza, acabou as dores, acabaram-se as doenças, acabaram-se as despedidas, nunca mais adeus. Agora viveremos para sempre uns do lado dos outros, e então felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Queridos, você que pediu perdão dos seus pecados, Deus já te perdoou. Você está puro diante de Deus, você está perdoado. A Bíblia diz que Ele não se lembra mais daquilo que nós confessamos e abandonamos. Não permita que o inimigo jogue na sua face alguma coisa que você fez no passado. O sangue de Cristo é todo suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. E aqueles que lavam as suas vestiduras na certeza do perdão de Deus, muito em breve serão remidos, serão salvos. Os portais das mansões eternas da cidade de Deus serão abertos. E uma multidão, a multidão dos remanescentes. Eu não sei se eu vou estar no meio da multidão, se eu vou estar lá na frente, ou se eu vou estar lá no finalzinho, não importa. Eu quero estar nessa fila, eu quero estar nessa multidão. Na multidão daqueles que recebem de Deus o passaporte para a vida eterna. Eu sei que você também vibra com essa certeza, com essa esperança. Eu quero agora orar por todos nós, nesta manhã de sábado. Incline a sua fronte e vamos colocar mais uma vez a nossa vida nas mãos de Deus. Senhor Deus, o nosso coração está aquecido pelas certezas que advêm das promessas da Tua Palavra. Nós, mais uma vez, sonhamos com o céu. Sonhamos com a ressurreição dos queridos que a morte levou. Nós vibramos com a certeza de que em breve voltarás para nos buscar. Ó Senhor, estamos cansados de viver neste mundo mau, neste mundo cheio de tanta coisa que nos deixa tristes. Nós almejamos receber das Tuas mãos a coroa da vida eterna. Então, ó Senhor, apressa a Tua vinda a este mundo. Nós sabemos que há um dia marcado para isso.
mas que ele chegue muito rápido, de tal maneira que nos desvencilhemos de qualquer coisa que nos atraia, de que nos segure neste mundo, para que possamos colocar a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. Renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza da salvação em Cristo Jesus. Mantenha-nos firmes e fiéis até o fim, porque nós cremos em Ti, cremos nas Tuas promessas e cremos de que vais voltar muito em breve para nos buscar. Nós oramos baseados no sangue vertido por Cristo na cruz do Calvário e é em nome dele, de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que o estudo da palavra nessa manhã possa ter enchido o teu coração de certeza, de alegria e de bênçãos. E não se esqueça, a partir das 14 horas, o nosso drive-thru solidário. Vamos ajudar aqueles que estão enfrentando dificuldades, aqueles que de alguma maneira precisam da nossa ajuda. E se Deus concedeu-nos recursos, vamos compartilhar com os nossos queridos, né? Se você tem um pedido especial de oração, coloque aqui na nossa página. Após terminarmos aqui a nossa transmissão, eu verei e incluirei o seu pedido nas minhas orações diárias. Convidando você para quarta-feira, o culto do poder, sempre às 19 horas. Estaremos aqui com um grupo menor, mas com a certeza de que Deus terá mais uma mensagem de sua santa palavra para nos abençoar. Queridos, vamos continuar firmes até terminar esse período de quarentena. Espero que ele termine rápido, porque eu já não aguento mais ficar dentro de casa, longe da igreja e longe de vocês. Tantos planos que a gente tem para esse ano, planos evangelísticos aqui para a cidade de Mojimirim. Orem a Deus, oremos juntos para que nós possamos fazer a diferença neste ano ainda, quando muitas pessoas estarão preocupadas em saber o que vai acontecer com o mundo, que nós tenhamos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que nós tenhamos o convite para que essas pessoas se unam àqueles que fazem parte do remanescente de Deus e estão se preparando para o encontro com Ele. E que Mojimirim seja transformada pela nossa dedicação, pelo nosso entusiasmo, pelo nosso comprometimento com a causa de Deus. E que mais pessoas se unam a nós para proclamar a verdade de que Jesus ama todos e que a misericórdia dele está estendida sobre essa cidade. Que a proteção de Deus esteja em nossa vida, na sua família, na vida de cada um dos filhos de Deus e mesmo daqueles que são sinceros e estão ao nosso redor. Que Deus abençoe você, que você seja abençoado e que você tenha um feliz sábado, um abraço carinhoso, lembrando que você está sempre em minhas orações, queridas famílias adventistas de Mojimirim e aqueles que nos ouvem também. Que Deus os abençoe a todos e aqueles que puderem, quem sabe a gente se encontra ali no drive-thru solidário. Eu estarei passando em algumas igrejas para também saudar os irmãos. Um abraço, Deus abençoe a todos.